irmãos, nós vamos hoje continuar aquele nosso propósito de meditar nas cartas. Na verdade, nós nem começamos ainda, só fizemos uma introdução às cartas às igrejas da Ásia. Então, nós vamos lá para o Apocalipse, quando vocês abrirem lá. A intenção aqui não é fazer um estudo, irmãos, não é estudo, tá bom? Nós vamos ter algumas mensagens. Eu vou procurar tirar aquilo que Deus falou no nosso coração, pontos principais, talvez, em cada uma dessas cartas, tá bom? Vai ser assim. Não é um estudo detalhado das cartas, não. Esse horário aqui a gente reserva mais para pregação mesmo. E o nosso assunto hoje está no versículo 4, é o ponto-chave da carta à igreja de Éfeso. Tá? Nós vamos voltar um pouquinho no capítulo 1 depois, mas eu queria ler com vocês aqui o versículo 4 do capítulo 2. Todo mundo conhece essas palavras aqui, essa repreensão. Tenho, porém, contra ti, deixaste teu primeiro amor. Palavras que podem ser pesadas para nós. Para toda e qualquer igreja, eu digo para nós, não a nossa igreja local aqui em particular, mas também. Talvez isso seja uma coisa que atinja a grande maioria das igrejas hoje em dia. Mas, na pregação passada que nós fizemos, nós já tivemos no capítulo 1, mostrando aquele que fala que é Jesus, mas o assunto fica incompleto se nós não tratarmos da visão de João. Eu quero dar uma passadinha aqui nisso, rápida. Eu sei que o irmão Daniel pregou aqui, né, recentemente. Eu não vou martelar, o irmão pegou as cartas todas. De uma só vez. De uma vez só. Um herói. Desbravou aqui. Mas nós vamos ficar aqui mesmo com Efésios. Mas eu quero dar uma passadinha aqui com vocês no capítulo anterior. Tá? Fazer uma rápida leitura do versículo 9 em diante do capítulo 1. Porque é importante quando nós nos atemos a o que foi dito, também quem disse. Nós já lemos, sim, que João dedica essa carta, lá no versículo 4, às 7 igrejas, ele já havia dito isso, e também no versículo 5 ele diz que escreve da parte de Jesus Cristo, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aliás, esse versículo 5, se vocês puderem lembrar, foi o ponto principal da nossa mensagem naquele dia. Mas mesmo após fazer essa dedicatória, João passa a descrever o que levou ele a escrever essas cartas. Ou melhor, o livro de Apocalipse é uma carta. E nela nós encontramos 7 pequenas cartinhas endereçadas especificamente para essas igrejas. Mas João descreve isso. De onde veio? De onde vieram essas palavras que ele dirige agora a essas igrejas? Por que ele escreve a essas igrejas? Então ele diz no versículo 9, eu, João,
que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Então, aqui João explicou, olha, eu fui levado à presença do Senhor, arrebatado, eu estava preso lá em Patmos por causa da pregação da palavra de Deus, e num momento foi arrebatado e ouvi uma voz que me dizia, Jesus se identificando e ordenando, escreve a essas igrejas. Então isso explica por que João endereçou essa carta a essas igrejas. Uma ordem divina. Jesus tinha um propósito. No versículo 12, ele diz, e virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca, da sua boca, melhor dizendo, saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui nós temos, como eu disse, eu não vou meter isso porque o nosso assunto principal é aquilo que nós lemos no nosso versículo inicial. De volta ao primeiro amor. A exortação de Jesus. Mas como eu disse, é importante a gente rever isso aqui, porque as coisas, nós devemos dar devida importância às palavras que são ditas, mas isso também depende de quem foi que disse. Essa semana assisti um videozinho, achei engraçado, né? Aquelas coisas de humor, mas uma mulher dizia, queria tanto comprar uma bolsa, sei lá, mas é tão caro, eu não tenho dinheiro. Aí um homem parado perto dela diz, compre um cartão de crédito. É mesmo, né? Eu posso pagar depois. Ele, faz isso. Ela agradece. Puxa, muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo? É Satanás. Então, você pode encontrar palavras que parecem boas, agradáveis aos seus ouvidos, mas precisa tentar para quem é que está falando. Isso dá um peso diferente a elas. Aqui, pelo contrário, nós temos palavras que João
diz, não são dele. Mas ele escreveu essas igrejas por mandado do próprio Senhor dessas igrejas. Aquele que, como nós lemos no versículo 5, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, da mesma maneira que isso talhou essas palavras, né, de uma maneira mais preciosa, fez com que elas fossem vistas e ouvidas e lidas por essas igrejas com um peso maior, com maior interesse, maior importância. Assim deve ser para nós também, irmãos. É ordenado da parte de Cristo. Essas 7 igrejas não eram as únicas igrejas que existiam. Elas eram igrejas daquela região da Ásia, atualmente Turquia. Mas existiam várias outras igrejas a essa altura, já no final do primeiro século. O trabalho de Paulo, de outros apóstolos, né, dos outros apóstolos, de muitos outros obreiros, tinha sido feito, o evangelho tinha expandido pelo norte da África, atingido a Europa. Nós vemos para o Oriente também, nós vemos uma expansão da pregação do evangelho. Existiam muitas outras igrejas, mas Jesus escolheu essas igrejas para endereçar essas cartas. Será que é porque só elas precisavam dessas exortações? Não. Ele usou essas igrejas, fatos reais. Ele usou essas igrejas, endereçou essas exortações, essas palavras para essas igrejas, porque elas precisavam de fato. Mas elas são representativas das outras igrejas também, não só daquele tempo, mas de todos os tempos. Então, sempre nós temos que atentar para aquilo que Jesus está falando às suas igrejas. Jesus aqui foi reconhecido por João. É interessante a gente pensar que João, na sua juventude ainda, porque ele era dos apóstolos, ele era o mais jovem, mais novo. Ele conviveu com Jesus ali aproximadamente no ano 40. Ele passou aquele período de 3 anos e meio com Jesus. Ele conheceu pessoalmente. Mas aqui muito tempo tinha se passado. Aqui João já era um senhor idoso. Quase meio século se passou. Ele estava velhinho. Mas ele viu aquela figura tão diferente. Tão diferente. A descrição gloriosa que ele tem, que ele dá de Jesus, é interessante. Jesus, nós não temos um relato de como Jesus era, de fato, seu físico, no tempo que ele viveu aqui na Terra. Mas certamente essa descrição aqui de João é uma visão real, mas ao mesmo tempo uma visão espiritual que ele teve de Jesus. Jesus estava aqui, ele pôde reconhecer, tanto tempo depois ele pôde reconhecer Jesus. Mas Jesus aqui estava de cabelo branco. Será que porque ele estava velhinho? Não. Tudo isso aqui que é descrito demonstra a justiça, a santidade, o senhorio de Cristo. Nós não vamos entrar no detalhe de cada uma dessas coisas, mas aqui está falando da soberania do Senhor Jesus, do senhorio dele sobre as igrejas. E o importante aqui
é o fato de que Jesus se identifica. A princípio, João diz: eu vi alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele nem usa o nome Jesus, mas nós sabemos que essa é uma forma que Jesus mesmo se identificava muitas vezes quando ele falava aos discípulos. Quando nós lemos lá nos evangelhos, na maioria das vezes, talvez, Jesus se refere a si mesmo na terceira pessoa, como o Filho do Homem. O Filho do Homem veio ao mundo para mostrar sua humanidade, ele sendo Deus, tomando forma humana. E João, quando diz aqui alguém semelhante ao Filho do Homem, ele era semelhante ao Filho do Homem. Ele está dizendo, sim, aquele, apesar dessa aparência estranha, gloriosa, em que ele estava, sim, ele me pareceu ser aquele mesmo Jesus com quem eu andei, de quem eu aprendi, com quem eu convivi aqueles anos. E Jesus confirma isso quando diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. 3 vezes nós vemos isso citado aqui no versículo 8, no versículo 11, depois no versículo 17, 18. Jesus se identificando, o que foi morto e vivo para todo sempre. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Jesus disse: eu sou aquele, é tudo. Irmãos, para a nossa vida, Jesus tem que ser o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Se você contar, tivermos uma numeração de 1 a 10, vamos fazer um exemplo pequenininho aqui, né? Se um grupo vai de 1 a 10, o que resta fora dele? Nada. Jesus é o primeiro e o último. Fora dele não resta nada. Ele é tudo. Ele tem que ser tudo mesmo. Ele tem que ser tudo para a igreja. Ele não pode ficar em segundo plano. Ele não divide a sua honra. Ele não divide o seu senhorio. A igreja é dele. Nós fomos comprados, nós fomos resgatados por ele. Ele tem que ser tudo para nós. Então, quando ele fala, nós devemos atentar. Amém? Nós devemos ouvir com mente e o coração aberto. Então, cada exortação de Jesus tem que ser profundamente importante para nós. Quando ele revelou a visão a João, ele foi bem claro. Ele disse: olha, você me viu andando no meio dos castiçais e com 7 estrelas na minha destra, na minha mão. Essas 7 estrelas são os anjos das igrejas. Na verdade, anjos aqui, os mensageiros das igrejas. São indivíduos que são colocados como representantes dessas igrejas e, vamos dizer assim, como responsáveis por elas. Tanto que a cobrança é voltada a eles. Mas nós podemos perceber que Jesus está falando não só aos mensageiros, que seriam os pastores dessas igrejas, mas ela inteira, a partir dele e para toda a igreja. Os pastores não são uma categoria especial de pessoas. São crentes, carne e osso, iguais aos demais, falhos, mas são colocados por Cristo, através da própria autoridade da igreja, numa condição de profunda responsabilidade.
e que às vezes pesa sobre os nossos ombros, nossas costas. Sim, irmãos, nós temos uma responsabilidade a mais. Nós não somos nada mais, né? Falo eu em nome dos outros pastores também. Nós não somos nada mais do que a igreja. Mas nós temos uma responsabilidade a mais. É um privilégio? Sempre que é para servir Jesus, é um privilégio. Mas um privilégio acompanhado de uma responsabilidade. De forma que Jesus dirige essas palavras dele aos mensageiros, aos anjos da igreja, aos representantes delas. E ele diz para João também, os castiçais, eles são as próprias igrejas. É bem representativo isso que nós vemos. Eu acredito que o irmão Daniel deve ter falado sobre isso. Né? Jesus anda no meio das igrejas. Sabe? Ele está acompanhando suas igrejas. Ele está presente nelas. As igrejas de Cristo, elas não estão abandonadas por ele. Graças a Deus. Apesar dos pastores, nós temos uma responsabilidade a mais sobre as igrejas não vivem dependentes de nós. As igrejas são dependentes de Cristo. Ai da igreja que depende do seu pastor, humanamente. O pastor e os mensageiros da igreja, os pregadores, têm que ser dependentes de Cristo. Nós temos que estar aqui, irmãos, na dependência de Cristo. Para poder, com fidelidade, transmitir aquilo que Ele quer que nós transmitamos. Porque quem tem que querer falar para a igreja não é o pregador. É Deus mesmo, é Cristo. Amém? Se eu falar o que eu quero, vou falar bobagem. Não vai haver edificação. Se João saísse escrevendo para essas igrejas o que ele bem entendesse, talvez não houvesse muito proveito para elas. Mas ele escreve essas igrejas de uma maneira direta aquilo que Jesus ordenou que ele dissesse. E o pregador deve ser desejoso de que, apesar de não inspirado, no mesmo sentido que nós vemos, mas que ele possa transmitir com fidelidade aquilo que Jesus quer falar para a sua igreja. Eu estou aqui hoje nessa condição, com a responsabilidade e no desejo de que eu possa estar transmitindo para vocês aquilo que Jesus quer dizer para nós, para essa igreja, para cada um que está aqui. Então, nós chegamos no assunto principal. Eu gostaria de realmente ter enfatizado isso. Eu acho que vai ser importante para nós. Não só ouvir essa carta, mas todas as outras também. Não vamos esquecer disso. Quem é que está falando? Amém? Quem está falando é o Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos lavou. Aquele que nos salvou. Aquele que nos amou. Então nós devemos ouvir atentamente. E a igreja deve estar orando pelo pastor, porque o pastor fale o que Jesus quer falar para vocês. Antes de fazer essa exortação do versículo 4, o que nós encontramos? Que Jesus tece alguns elogios a essa igreja. Vamos ler aqui, irmãos, capítulo 2. A ordem de Jesus a João é a seguinte: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são. E tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Começa muito bem, não é verdade? Jesus diz a João: escreva isso ao mensageiro da igreja de Éfeso. Identifique para ele quem é que está falando. É aquele que tem vocês, mensageiros, na sua destra. Estão na mão dele, para ser usados por ele. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais, como nós vimos, que são as igrejas. Aquele que está cuidando das suas igrejas. É esse que ordena que te diga isso. E o que é dito a Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso? E, por consequência, aquela igreja toda. Jesus elogia. Eu estou andando no meio de vocês, eu estou vendo as tuas obras. Vocês têm trabalhado. Vocês têm sido perseverantes. Vocês não toleraram os maus no meio de vocês, os falsos. Vocês têm sido zelosos, né, em outras palavras, com a pureza da igreja. Vocês provaram aqueles que se dizem ser apóstolos, mas são falsos. Provaram. Como é que se prova um apóstolo? Ele prega a verdade? Ele pratica a verdade? Se ele prega alguma coisa contrária à verdade, ele é um falso apóstolo. E se ele prega o que é certo, mas faz tudo o contrário, é um falso apóstolo também. Não é digno de confiarmos, ou de termos ele como um enviado de Deus. Ele diz aqui, vocês colocaram eles à prova e detectaram a mentira, o engano na boca deles. Porque eles estavam pregando falsidade. Isso sempre é uma coisa necessária na vida da igreja. Zelo e cuidado que as coisas estejam sendo pregadas de acordo com a verdade. Ser verdadeiros bereanos. Examinar. Bereanos, vocês sabem, né? O que quer dizer o que o livro de Atos relata ali, que em Bereia aqueles irmãos ouviram, na verdade, ali Paulo pregando na sinagoga, eles analisaram o que Paulo dizia e conferiam com as escrituras. É o que ele está falando. Confere, é verdade. Nós temos que fazer isso sempre. Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. Não importa quem seja que está ocupando o púlpito. Muitas vezes nós estamos ouvindo alguma coisa, soa tão agradável para nós. Tem pregadores que são muito eloquentes, que falam muito bem, gostoso. O culto flui, né? A gente ouve, não é como com a gente, comigo. Só pregou 1 hora, nossa, nem pareceu 1 hora, pareceram 3. Agora, quando o pregador é agradável, quando ele fala, e para terminar, a gente até lamenta. É tão gostoso de ouvir. Não que necessariamente quando alguém fala de uma maneira agradável seja ruim. Mas a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes simplesmente está sendo agradável de ouvir, mas não tem edificação. A gente tem que analisar. Está sendo pregada a verdade? Está sendo pregado realmente alguma coisa? Está sendo ensinado?
Isso é verdadeiro? Isso é a palavra de Deus? Porque às vezes parece que o culto foi tão bom, e se a gente fizer a pergunta, em que foi que nós fomos edificados nesse dia, nessa noite? Nós não vamos lembrar de nada. Aí às vezes nós vamos lembrar da ilustração que foi usada. Aquela ilustração foi muito legal, hein? Ou da piada. Aquela piada foi divertida. Mas e o ensino? Eu não lembro, não. Talvez nós vejamos que não aprendemos nada. Nós temos que examinar. Porque se o que foi pregado é verdadeiro, é edificante, isso vai ser bom para nós. Se aquilo é contrário à palavra de Deus, nós vamos rejeitar aquilo. E a igreja precisa, sim, não ser dependente só de um pastor zeloso. Eu vou usar uma expressão aqui. A igreja precisa criar os seus cães de guarda. Aqueles que estão atentos para as heresias que queiram entrar. Sem radicalismos. Mas a igreja precisa ter os cães de guarda, aqueles irmãos que estão sempre ligados, sempre atentos e prontos a alertar para riscos que a igreja possa correr com determinadas pregações, com determinadas coisas que possam estar se introduzindo. O pastor tem que ser zeloso, mas sabe que tem coisas que às vezes escapam da gente, irmãos. Às vezes nós mesmos precisamos ser repreendidos, né, por alguma coisa. Mas eu confesso que já teve situações onde foi falado alguma coisa de fazer na igreja que eu a princípio achei ótima ideia e apoiei, até cheguei a animar de se fazer e algum irmão se levantou e alertou. E eu repensei aquilo. É verdade. Opa, precisamos pisar no freio aqui, reconsiderar essa questão. É bom para a igreja. E a igreja de Éfeso parece que teve seus cães de guarda. O que realmente nós precisamos encontrar nesses elogios é o seguinte, que Jesus está dizendo que Éfeso foi uma boa igreja. Ela tinha sido uma boa igreja, mas tem um problema. Recentemente, parece que as coisas não iam tão bem. Vamos pensar uma coisa. Segundo o livro de Atos, essa igreja começou através do trabalho de Paulo. Podemos dizer assim, ele foi o primeiro missionário que trabalhou ali com a igreja. É um bom pastor, né? Tem aquelas igrejas que colocam assim, o quadro em alguma sala, o quadro de todos os pastores que passaram. Eu acho interessante isso. Se vocês fizerem isso um dia, escolhe uma foto legal minha. Tá bom? Mas está lá marcado, esse irmão pastoreou a igreja de tal a tal ano. Dali até tal ano foi tal. Então, algumas igrejas têm no hall dos seus pastores passados personagens ilustres. Ilustres eu digo num sentido espiritual mesmo. Bons, grandes homens de Deus, servos fiéis mesmo. E Éfeso foi uma igreja abençoada com isso. Por quê? Ela tinha lá, não tinha o quadro literalmente, mas ela tinha lá Paulo, trabalhou com eles. Timóteo trabalhou com eles. É bom, né?
parceiro de Paulo, fiel. Paulo fala, olha, eu não tenho ninguém como Timóteo, né, que tem o mesmo sentimento em favor da obra. Rapaz fiel, né? Rapaz, porque quando Paulo levou, ele era um garoto, mas ele se tornou um rapaz e um homem valoroso, serviu a Deus, foi muito útil. Isso nós encontramos na Bíblia. Consta, assim, historicamente, que o próprio João aqui encerrou seus dias lá em Éfeso. Isso nós não temos na Bíblia, mas é relatado historicamente. Não é 100% confiável, mas se nós pudermos acrescentar João nesse time, esse time de mestres que essa igreja teve, nós podemos dizer uma igreja abençoada. Certamente, tendo Paulo, Timóteo. Paulo fala de outros que trabalharam com eles, servos fiéis também. Então, dá para entender por que essa igreja realmente foi tão bem encaminhada e era tão boa, tão zelosa. Mas, sabe, irmãos, nós podemos perder as coisas no meio do caminho. Nós podemos nos perder no meio do caminho, sem perceber. Certamente a igreja de Éfeso, aos seus próprios olhos, ela continuava sendo uma boa igreja, fiel, e talvez eles estivessem fazendo aquilo que era certo. Não tudo, mas pelo menos minimamente eles vinham perseverando, sendo fiéis. Eles estavam sendo zelosos, eles estavam sendo amorosos entre si, eles estavam pregando o evangelho, eles estavam resistindo perseguições. Realmente não dá para saber até que ponto eles se perderam no propósito, ou mesmo que eles se perderam nas próprias atitudes. Porque o que acontece, irmãos? Se nós perdermos os propósitos corretos, isso é o primeiro passo para nós nos perdermos nas atitudes. Com o tempo, quando nós perdemos o espírito da coisa, com o tempo, nós vamos passar a estar agindo de maneira errada. Quando nós deixamos o nosso primeiro amor, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse primeiro amor, é mais do que simplesmente aquele sentimento apaixonado. A gente talvez liga aquela coisa, né, tão gostosa da recordação de uma paixonite aí de jovem. Não, é muito mais do que isso. É mais do que aquela primeira empolgação que nós tivemos quando nos convertemos. Aquela empolgação era gostosa, não é verdade? É gostoso a gente lembrar dos nossos primeiros passos, nossos primeiros dias na caminhada cristã. Eu lembro, né? Eu gosto de pensar, de lembrar daquilo. Quando realmente eu fui convencido pelo Espírito, que dias maravilhosos aqueles. Primeiro, eu não estava inquieto até eu manifestar a minha fé, e quando eu fiz isso, foi um alívio. Quando eu professei minha fé em Jesus Cristo, aquilo me deu um descanso, uma paz tão maravilhosa. E eu sei que as águas do batismo não lavam pecado nenhum. Mas eu lembro que quando eu fui batizado, eu senti uma alegria, uma leveza tão grande. Que alegria ler a Bíblia até não aguentar mais e colocar embaixo da cama. Eu já contei para vocês, né, que eu não tinha quarto. Eu dormia naquela caminha de montar, de abrir, no meio da sala. Tinha que
aquela mesinha de centro, abria a caminha, era aquela com um colchãozinho dessa finura. E aquela molinha, vocês lembram? Alguns lembram, que é aquele nheque, que você virava, todo mundo na casa acordava. Mas eu punha minha Bíblia ali embaixo, eu acordava de manhã, primeira coisa, não era no celular, a primeira coisa era pegar a Bíblia, abrir e querer retomar a leitura de onde eu parei na noite anterior. A vontade de falar de Cristo para outros. Que coisa gostosa. Mas tinha um monte de falhas que eu ainda não enxergava. Falhas em mim. O meu sentimento, no meu propósito era espetacular, porque eu estava vivendo minha empolgação dos primeiros dias. Mas só empolgação não adianta. O primeiro amor é aquele da fidelidade. A Bíblia usa uma expressão, volta à mulher da tua juventude. O que é aquilo? É voltar ao primeiro amor. É aquele que realmente tem direito, aquele que faz jus à sua fidelidade, ao seu amor. O amor implica em fidelidade. E o nosso primeiro amor deve ser devotado a Deus, a Cristo. Ele tem que ser o nosso primeiro amor. Nossa empolgação tem que ser em fazer as coisas para Ele. Quando eu digo que a gente se perde, é bem comum isso. Crentes fiéis que começaram assim, passam a se preocupar com outras coisas. Na vaidade pessoal, na vaidade da sua igreja. Geralmente, as igrejas, aqueles que participam dela desde o começo, acabam tendo saudade. Eles se alegram por ver a igreja crescer, adquirir seu templo, às vezes ter um templo bem bonito. Mas geralmente aqueles primeiros lembram com saudade da simplicidade que era no comecinho. Quando começaram lá atrás. Aqueles pouquinhos irmãos que tinham. Mas aquela comunhão, aquela dedicação que havia, isso desperta saudade. Mas não é porque a gente cresce que a gente tem que perder isso, essas coisas. O problema é quando a gente começa a crescer e começa a se preocupar com coisas que mais enaltecem o homem do que a Deus. Então nós perdemos o espírito, deixamos o primeiro amor. Podemos estar fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, mas na verdade o nosso propósito é marcar território com o nome da nossa igreja. Nossa igreja tem que ser grandiosa aqui. Estou dando um exemplo. O pastor, que às vezes era tão simples, tão temente a Deus, começa a ver o sucesso, prosperidade da sua igreja, começa a querer ser reconhecido entre os outros pastores, no meio. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Pastor, igreja. Essas coisas desse tipo, elas levam a gente para longe da vontade de Deus. E é nessas horas que a gente tem que atentar para o que Jesus disse. Volta ao teu primeiro amor. Eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o que Jesus está dizendo é isso. Volta para Ele o quanto antes, para que nós não soframos as consequências. Nós somos chamados a um arrependimento disso.
Pode parecer estranho, nós estamos fazendo a coisa certa. E mesmo assim, nós temos que ser chamados ao arrependimento. Por quê? Porque não estamos fazendo com o propósito devido. Diz o versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, ou se não o fizeres, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Depois ele ainda elogia a igreja novamente por outras coisas. Eles tinham resistido à obra dos nicolaítas, uma heresia que se introduzia na igreja. Mas ele diz: lembre de onde você caiu. Você está fazendo as coisas certas, mas você caiu. Caiu em quê? Você deixou de fazer visando a coisa certa. E isso vai te levar à perdição, no sentido de que você vai perder a direção, você vai perder o rumo. É o que tem acontecido na grande maioria das igrejas, irmãos, igrejas fiéis. E eu digo, todas elas deveriam atentar para as palavras de Jesus, mas isso não tem acontecido. Muitas igrejas simplesmente caíram do seu primeiro amor, deixaram seu primeiro amor. E Jesus usa uma expressão aqui: se você, primeiro, lembra de onde você caiu e volta para lá. Se você não fizer isso, eu vou tirar o teu castiçal do teu lugar. Nós vimos que os castiçais são o quê? As igrejas. Ele vai tirar a igreja. Aquela igreja pode deixar de existir? Pode. Mas ela pode continuar existindo? Pode. Só que deveria mudar a placa. Em vez de igreja, clube, né? Ou algum outro nome, menos igreja. Tem muitos, vamos dizer assim, muitas instituições que estão aí se autodenominando igreja. Igreja de Jesus Cristo, algum nome. Mas o castiçal dela já foi tirado. Quem pode dizer se realmente é uma igreja ou não é Jesus. Ele pode fazer de um grupo de pessoas se transformar numa igreja. Nós tínhamos aqui um grupo de irmãos. E nós fomos feitos uma igreja pela graça de Deus, pela direção, pela obra do Senhor Jesus Cristo. Se hoje nós somos uma igreja, foi porque Ele quis assim. E Ele nos capacitou para isso. Mas dele também, então Ele colocou o castiçal aqui, mas Ele também pode tirar esse castiçal. Nós podemos continuar aqui como um bom clube de amigos, cantando, com coral, bonito, nada de errado com coral, coral, instrumentos, equipamentos, um prédio, podemos crescer, hoje somos 30, podemos ser 300 amanhã e não sermos uma igreja. Já pensou nisso? Podemos ser 300, 3.000, mas não ser uma igreja.
Volta ao teu primeiro amor. Essa tem que ser uma palavra viva para nós. Se nós vamos pensar bem, isso se repete na Bíblia. Eu gostaria de pegar aqui um texto lá do Antigo Testamento. Nós vamos ver que isso se deu com a nação de Israel. Abram lá em Deuteronômio, capítulo 8. Só vamos aqui traçar um paralelo, tá bom? Diz aqui no capítulo 8 de Deuteronômio: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Tudo que Deus ordenou a Israel, irmãos, era para que eles fossem fiéis. Amém? Nós, salvos pela graça hoje, o que é que Jesus quer de nós? Será que é alguma coisa diferente? Não. O que Ele quer? Que nós sejamos fiéis a Ele. Aguardando possuir a terra. Não uma terra aqui, mas possuir a nossa herança eterna. Vamos lá, versículo 2. Atente para as palavras aqui. Diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. Então nós vemos aqui nesses versículos que Deus permitiu, enviou mesmo provações para eles. Vem provações sobre as igrejas, não é verdade? Sobre as nossas vidas. Nós vamos ver na carta seguinte, Esmirna foi uma igreja intensamente provada. Mas o que ele quer provar é o nosso amor. A nossa fidelidade, né? Ela está atrelada ao nosso amor. O que faz com que um casal seja fiel um ao outro? O marido seja fiel à esposa, a esposa fiel ao marido. É o amor que eles têm um pelo outro. A nossa fidelidade a Deus depende do amor que nós temos. Se nós passarmos a amar mais outras coisas, tá? Tem uma igreja aí, que eu não vou dizer o nome, batista, né? Mas me entristece ver, eles se colocam assim como zelosos. Mas, infelizmente, parece que eles não enxergam que eles estão mais ocupados em defender, em propagar o nome Batista do que Jesus. Vocês sabem que eu creio. Os batistas são legitimamente herdeiros daquelas igrejas fiéis ao longo da história. Eu creio, eu acredito no relato geral ali do Rastro de Sangue. Como eu já disse, o Rastro de Sangue não é um livro inspirado, está sujeito a erros na pesquisa ali do Carroll, mas é um livro que procede às informações dele, história. O relato de irmãos fiéis, igrejas fiéis que vieram. Existe mesmo um rastro de sangue, de perseguição. Mas sabe, isso não tem que ocupar o primeiro lugar. Nós não estamos para ir para pregar o nome Batista. Nós estamos aqui para pregar Cristo.
A consequência de alguém que crê em Cristo é a gente encaminhar eles para servir numa igreja fiel. Aí nós vamos levar ele para uma igreja batista. Esperamos encontrar uma boa igreja batista. Mas uma igreja batista de fato, que honra o nome de Cristo. E o que eu quero dizer é, essa defesa pelo nome, pela tradição batista, não pode tomar o lugar nunca daquilo que é a ênfase maior. Nosso apego está a Cristo. Nosso primeiro amor não é o nome batista. Nosso primeiro amor é a Cristo. Ele é o tudo. Ele é a razão. Ele é a razão de nós estarmos aqui hoje. Ele é a razão de nós vivermos. Ele tem que ser tudo para nós. Se nós tivermos alguma coisa que está entre nós e ele, isso é idolatria. E aí nós vamos ver o que aconteceu com Israel. Se alguma coisa se interpor na nossa vida entre nós e Deus, e Jesus Cristo é Deus, isso vai ser idolatria. Deus disse para Israel: olha, eu permiti provações sobre vocês, mas eu enviei o meu cuidado, meu maná. Eu alimentei vocês, eu vesti vocês, eu corrigi vocês. Ele cuidou como um pai. Vamos lembrar que o Senhor Jesus está andando no meio das igrejas, não só para olhar, opa, você está errando? Não, ele anda no meio das igrejas porque ele cuida amorosamente das suas igrejas. Mas nós vemos que Israel não foi fiel. A gente sabe disso. Ele diz aqui para Israel, no versículo 2, que a gente te lembrarás de todo o caminho. Você vai lembrar de tudo que eu fiz. Nós temos que lembrar de tudo aquilo que Deus fez. Irmãos, a salvação, o que Ele operou na nossa vida, isso tem que fazer com que o nosso amor esteja aceso, que desperte a chama da nossa empolgação, do nosso ânimo. Nós não precisamos ficar presos a um saudosismo de como foi quando a gente se converteu. A gente tem que procurar alimentar as mesmas coisas e reacender isso. Eu digo com tristeza, talvez nós tenhamos perdido isso. Eu me questiono se nós não incorremos nesse erro. Se essa palavra hoje realmente não fala diretamente a nós mesmos, no tempo presente. Nós temos que olhar para isso. E se nós desconfiarmos que isso tenha acontecido, nós temos que voltar ao primeiro amor. Como? Olha para o que Deus tem feito. Olha para a grandiosidade da obra de Deus na nossa vida. Ele nos salvou, Ele nos trouxe para cá, Ele nos reuniu para sermos uma igreja. Deus tem um propósito para isso. Amém? Deus tem propósito. O Senhor Jesus tem propósitos para a sua igreja. Mas para a gente cumprir aqueles propósitos, nós precisamos andar em amor. Entre nós também. Mas andar em amor a Ele. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E isso nós podemos aplicar à igreja e podemos aplicar à vida individual. Lembra você, crente, irmão ou irmã, você é um crente em Cristo mesmo? Olha, se você é um crente, você teve uma experiência com Deus, baseada na palavra dele. E essa experiência tem que te trazer, te chamar de volta a isso, a se voltar para Ele. Tem que despertar aquela chama da paixão, aquela empolgação, aquele mesmo ânimo
aquele ardor dos primeiros dias. Nós precisamos reacender isso. Às vezes alguns casais precisam disso, né? A gente vai caindo numa rotina, num distanciamento, e algumas coisas precisam relembrar a gente das experiências, quantas coisas a gente passou junto, como Deus agiu na nossa vida, como nós cuidamos um do outro, como era tão bom aquele desejo que nós tínhamos no começo de estabelecer um lar, uma família, e como aquilo foi se desenvolvendo. Que coisa gostosa! E a gente olhar para isso, lembrar e voltar para isso. Isso nos trazer um novo ânimo e retomar aquele mesmo ardor de antes. E essa mesma verdade, isso tem que ser aplicado à nossa vida espiritual também. Deus ordena, olhe, lembre-se daquilo que eu fiz. Olha versículos 7 a 10, Deus faz lembrar as bênçãos da sua mão. Aqui, Deuteronômio 8, 7 diz, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Então aqui Deus fala ao povo para que naqueles dias eles se lembrem como Deus nos abençoou. Nós passamos por tribulações, por provações, mas Deus nos levou a bênção, a vitória. Deus tem nos abençoado. Ame esse Deus. Será que Cristo tem abençoado sua vida? Jesus tem sido mesmo uma bênção na sua vida? Você tem sentido o quanto Ele te ama? Ame Ele. Volta àquele primeiro amor. Não dê as costas para Jesus. Não despreze o que Ele fala. Não haja com frieza com Ele. Não deixe de fazer as coisas para honrar a Ele e para servir a Ele. Ele nos comprou. Versículos 11 a 14, aqui para concluir esse texto, gostaria de ler mais esses versículos. Nós vemos aqui como Israel foi chamado à gratidão. Olha, versículo 11. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados, os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Parece que isso é impossível de acontecer para uma igreja? Será que é? Esquecer que foi Deus que fez tudo? Ou esquecer tudo o que Jesus fez por nós?
Será que nós somos capazes mesmo de cair numa vida tão robotizada, onde a gente passe a agir friamente? Por que é que a gente vem para a igreja no domingo? Por que é que você vem para a igreja na quarta? Os que estão por aqui, né, que podem. Por que é que a gente faz isso? Por que é que eu vou falar de Cristo para alguém? Muitas igrejas estão pregando o evangelho, sabe para quê? Para ganhar adeptos. É bom ver a igreja crescer? É. Então, elas vão jogando gente para dentro da igreja de qualquer maneira. Hoje nós temos uma grande igreja. Igrejas que agem assim deixaram o primeiro amor. Porque Jesus não quer uma igreja cheia de impiedade. Ele quer ver almas salvas. Nosso papel não é salvar, nosso papel é pregar. É testemunhar. Quem salva é Ele. Através da obra de convencimento do Espírito Santo. O que nós precisamos é querer ver mais almas salvas. É a prosperidade do reino. Se Deus der o crescimento para nossa igreja, isso é com Ele. Jesus Cristo está cuidando da igreja. Mas quando uma igreja passa a pregar só para ver sua igreja grande, ele já deixou o primeiro amor, ele já perdeu o objetivo. Porque isso não glorifica a Cristo. E no primeiro amor, tudo que nós queremos é glorificar a Cristo. Quanto é que nós amamos o Senhor Jesus de verdade? Deixar de olhar para as obras de Deus como Israel fez é um convite para deixar de amá-lo como convém. Quando nós deixamos de olhar, de ser gratos, de lembrar do que ele fez, nós estamos pedindo para ver um desmoronamento na nossa vida espiritual. E nós vamos ficando cada vez mais fracos. E com o tempo nós vamos nos desvirtuar das práticas. Primeiro a gente perde a motivação correta. E depois a gente se perde nas práticas. Quando isso corre assim. Se nós deixamos de fazer, se nós passamos a fazer sem o sentimento correto, vai terminar no mesmo lugar. Um distanciamento de Deus. Isso não agrada ao Senhor Jesus. Porque não é para Deus que nós estamos fazendo. Não mais. Aquela boa igreja de Éfeso, ela se perdeu no caminho numa coisa que parecia tão banal. Certamente, bons irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Se Jesus enviou esse recado para a igreja, é porque é uma exortação necessária e plausível. Jesus não gastaria tempo para falar coisas desnecessárias. É útil e é necessário que nós apliquemos ao nosso coração. A vida da nossa igreja, a nossa vida em particular. Vamos lembrar que eu não posso fazer nada por você. Como é que eu posso agir em favor de que a nossa igreja esteja vivendo o primeiro amor? O que é que eu posso fazer? Eu tenho que estar no primeiro amor. Eu tenho que me voltar às práticas corretas, com os propósitos corretos. E você, o que pode fazer? Você não vai fazer por mim.
Eu não vou fazer pela Miriam, ou ela por mim. Eu não vou fazer pelo irmão Amarildo, nem ele por mim. É cada um de nós que tem que tomar a palavra de Deus e aplicar ao seu coração. E eu oro para que o Espírito de Deus hoje use essas palavras para nós atentarmos para essas coisas. Como eu disse, o pregador é colocado aqui com o propósito de transmitir a palavra de Cristo. O que Cristo quer dizer para nós. Eu tenho certeza que ele não inspirou João para escrever isso se ele não quisesse falar alguma coisa para as igrejas. Não só para Éfeso, mas para todas as igrejas. E eu sinto que também Deus não colocou no meu coração de falar sobre essas coisas se Cristo não tivesse um propósito para nós também. É nossa oração que nós sejamos edificados por isso. Então lembra disso. Volta ao teu primeiro irmão, primeiro amor. Lembra disso a igreja em São José. Volta ao primeiro amor. Se nós deixamos o primeiro amor, lembra de onde nós caímos e voltemos para lá. Que não seja que nós teimemos em viver de aparências, rejeitando o conselho do Senhor, nos perdendo no meio do caminho, agora ou em algum dia, em algum momento. Que não seja assim. E que Cristo acabe por tirar o castiçal daqui. Amém? Vamos orar.